Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia, nessa manhã de quinta-feira, dia 29 de dezembro, com vocês, Padre Felipe Neto. Bom dia, que alegria estar com vocês de novo, Padre Renan, uma alegria sempre aqui tentando, né, mas na medida do possível a gente está cada semana com vocês para gravar esse episódio. E eu fico muito feliz cada vez que a gente recebe aí essas mensagens. Recebi outra essa semana, Padre, estamos esperando e tal, muito bom, agradeço de coração a todos os ouvintes e aqui estamos por vocês, né? E dessa vez fui eu, né, tem que ser honesto, né, dessa vez fui eu que estive saindo. Até que não atrasou muito, não né? Não atrasou muito, hoje é quinta-feira, também no limite, né? Passa. A ideia é tentar gravar terça, quase sempre gravamos quarta. E quando dá quinta ainda passa. Quando passou de quinta já até desisto já de gravar, complica, já fica, né, por outra semana. Mas aqui estamos, né? Então é uma alegria poder estar com vocês dentro da oitava de Natal. Né? Feliz Natal, feliz Ano Novo para você, Diego. Feliz Ano Novo daqui a uma semana, né? Que já esse domingo já. Mas pois Feliz Natal, estamos na oitava de Natal, pois é período de Natal, e aqui, como dissemos e prometemos, estamos presencial, depois de vários meses já, né? Nem lembro quando foi a última vez que gravamos presencial, faz tempo. Eu acho que foi lá na paróquia, né? Mas não me lembro quando. Foi com a entrevista da... Não, foi depois, acho que depois a gente gravou uma ainda. Pode ser. Então talvez não tenha muito tempo não, outubro talvez tenha sido, novembro. Não faz muito não. Mas aqui estamos, presencialmente aqui, podendo estar juntos, comemorando aqui o Natal juntos, aqui estamos todos os padres, quase todos os padres do território do Brasil, aqui legionários, aqui reunidos na minha casa aqui em Arujá, no nosso noviciado, e pois... Aqui viemos para gravar com vocês, pois para conta um pouquinho aí desses dias aí, eu só complemento aí a minha parte aí, porque eu também tive algumas atividades extracurriculares, né? Na verdade, hoje é dia 29, né, então praticamente a semana passada foi preparar o Natal, né, lá na paróquia, então eu me lembro que eu tive reuniões, primeiro eu tive a minha, eu acho que eu até falei na semana passada, eu tive a minha direção espiritual, a minha confissão para preparar bem o Natal, né? Fui lá no Seminário Mater Ecclesiae buscar o Padre José Laboy, que é o nosso diretor. Tive a minha direção, tive a minha confissão e depois já voltei. Enfim, começamos a semana. Eu tenho anotado aqui a agenda que eu tive na semana direção espiritual, unção. Celebrei no acampamento do ECID, foi uma alegria. Não sei se eu tinha falado isso semana passada ou não, né? Mas na quarta-feira, depois de uma manhã de direções e de uma unção, que eu fui no hospital Santa Paula, ali em São Paulo, eu fui atender o acampamento do ECID. O diácono Ricardo e a Emília estavam lá, junto com as famílias, as mães ECID, que a gente chama, estão organizando. Tinha aproximadamente uns 30 jovens, né, entre meninos e meninas ali no acampamento, no encontro, e foi muito bom. Eu gosto muito das relações humanas, né? Eu acho que eu morar sozinho eu não aguento. Por isso eu sou religioso, né? Não sou diocesano. Se eu fosse diocesano, eu acho que eu colocaria uma lista fora da minha paróquia, colocando numa coluna os dias do mês, na outra coluna almoço, na outra coluna jantar, e falar, pessoal, se inscrevam aí, porque eu não aguento ficar sozinho, né? Mas o fato é que eu fui lá e é muito bonito estar no meio dos jovens, adolescentes. É mais bonito ainda quando eles já te conhecem e vêm cumprimentar. Confessei muitos ali, uns 10 mais ou menos vieram confessar. As irmãs agostinianas ali de Parelheiros são as que estavam acolhendo a gente ali na casa de retiro delas. Depois eu celebrei a missa, estive com eles no jantar e já voltei para casa, né? Porque quinta eu tinha já trabalhos, né? Então tive outra vez direção espiritual, visitas, estive visitando uma família muito boa ali de São Paulo, paroquianos nossos. É uma família que participa do Opus Dei. Eu, particularmente, quando vejo uma família que participa do Opus Dei, eu digo, eu quero visitar vocês, porque eu acho que o Opus Dei é um movimento muito sério, muito conservador também, né? Que privam pelos valores da família, e efetivamente ali encontrei o Gilberto, né? A Priscila e seus filhos, e foi muito bonito estar convivendo ali com eles. Rezamos a novena de Natal juntos, que eles rezam todos os dias nas casas, na casa deles. Então é bonito ver, tem 3 filhos e os filhos, cada um lê, são jovens, adolescentes, né? Cada um lê uma parte da novena, participam também, conversam com os pais, todos sentados na mesa, assim, um ambiente muito bonito, né? Muito conservador, vamos dizer. Não tinha televisão, não tinha celular, né? E eu gosto disso. A gente tem que restaurar esses valores que são os mais importantes, né? Depois
Na sexta-feira também visitei uma família que também participa do Opus Dei, né? A mãe, a Lilian, o Joel e seus filhos. E depois tive um presente de Deus, uma reunião na sexta-feira às 3 da tarde, um presente que eu tenho até que apresentar para os padres aqui, não falei ainda, né? Mas recebi. Falei para você, mas assim, público não tenho que... Ainda não. No programa, não lembrava se tinha falado no programa. Não sei se no programa eu apresentei só que ganhamos um presente, exatamente, Isso, eu apresentei, falou, mas sim. não falei, tivemos uma reunião onde ele expôs. Aí o presente aumentou, porque o presente que eu achava que era para 1, 2, 3 padres, ao final, eu espero não dar problema para eles, mas eu acho que não, né? Graças aos benfeitores e tudo isso, a gente conseguiu abrir essa inscrição da Brasil Paralelo para todos os padres que quisessem, né? Então somos mais ou menos uns 50 padres na província do Brasil todo, e eles falaram, então os 50 pode entrar, não tem problema, né? Então cada um vai ter ali o seu plano, né? A sua assinatura, e graças aos benfeitores ali da empresa Brasil Paralelo, eu tive a reunião na sexta e eles falaram essa informação que ajudou muito, né? Então agradeço já de coração ao Brasil Paralelo todo o bem que fazem, e agora tenho que apresentar aqui aos pares esse projeto para que eles passem os dados e a gente possa obter esse presente de Natal que nos deram. Então na sexta tive essa reunião, depois tive, enfim, mais visitas, despedidas, Feliz Natal e tudo isso, e preparamos a missa dia 24. Então foi muito bonito, a missa foi concelebrada. Foi um momento de muita graça também, né? Ver tantos padres na paróquia Santa Edviges, tantos padres na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. O padre Felipe estava ali na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, cheia, gente, como era uma missa só, gente em pé, lotado, gente fora, gente no estacionamento, a gente teve que projetar, né? Então foi uma graça também poder celebrar essa missa de Natal ali, todos juntos nas nossas duas paróquias, e depois todos os padres de São Paulo, temos 3 casas em São Paulo, Arujá, Itapecerica e Morumbi, ali onde eu moro. Os 3 padres, as 3 comunidades foram todos ali celebrar juntos o Natal, né? Um momento muito bonito de convivência fraterna também. Nossa ceia de Natal foram todos os padres de São Paulo juntos, e aí pudemos celebrar, partilhar, recebemos nossos padroeiros, né? Não me lembro qual padroeiro do Padre Felipe para esse ano, mas os meus são 2. Estou precisando tanto de graça que vieram 2 padroeiros, né? São Luís e Santa Zélia. Coisa que eu achei muito providencial, porque eu amo trabalhar com famílias. De repente Deus vai me acompanhar esse ano 2023 com esses padroeiros, né? Que são também modelos de família. Qual é a virtude? Qual é a virtude? Agora me pegou aí. Eu fico com o padroeiro e esqueço da virtude, né? Não sei se era Constância. Não me lembro. Acho que era Constância. Mas é São Luís e Santa Zélia. Eu tenho que ver quais são os padroeiros, né? O padre tem Tá aqui a colinha dele, não vale, tá né? do meu lado. Eu daí esperava que ele ia falar disso, mas o meu é Santa Mônica. Eu tirei Santa Mônica, 27 de agosto. A virtude a convidar é a paciência. Paciência. Ixi, agora então, ó, o ouvinte do Católico Você Sabia pode incomodar o padre Felipe, que ele tem que praticar a paciência, né? O meu depois eu tenho que lembrar a virtude, que eu não me lembro, mas São Luís e Santa Zélia são os padroeiros, e eu fiquei muito identificado com o tema da família, né? Então isso recebemos no dia 24, foi muito bonito, porque é o jantar do dia 24, todo mundo junto, depois os padres que tinham que ir embora para voltar para suas casas foram embora, e os anfitriões, né, nós ali da casa, ficamos lavando louça, mas me lembro que o padre Felipe ajudou a lavar louça também, estava ali, o ambiente muito legal, todo mundo descontraído, lavando louça, né? Não temos funcionário, não temos nada, porque é Natal, então a gente esquentou ali a comida, a gente colocou a louça, lavou a louça, e foi um momento também bonito de convivência. E no Natal, no dia 25, tivemos 4 missas que nós celebramos. Eu tive a alegria de ir almoçar com a família de um irmão noviço nosso, que eu acompanhei desde criança no seminário menor, o irmão Felipe Mariano. A família dele é de Itapecerica e nos convidaram para almoçar. Eu pensei que era um almoço de família, mas assim, umas 10 pessoas, eu tinha umas 60 pessoas numa chácara. Joguei futebol com eles, ali com os tios, primos e todos. Fui na piscina, foi assim um domingo muito especial para mim, muito gostoso estar ali junto com a família, né? E depois, já no dia 26, a gente veio para cá, para Arujá. Eu fui fazer compras com o diácono Ricardo para a comunidade.
né, as compras de fim de ano, que a gente dá uns presentinhos aqui para os padres. Eu fui acompanhá-lo para fazer as compras e depois no dia 20, na tarde já viemos aqui para Arujá, né? Foi assim a minha semana passada, né? Então, entre direções, visitas, bênçãos, preparação para o Natal e depois já a vivência do Natal, que foi uma graça muito especial para mim também. É a primeira vez que eu vivo aqui em São Paulo com as comunidades, mas a gente sempre sente em casa, né? Essa vivência da família é algo muito bonito também, né? E aqui estamos, dia 26, na terça-feira, chegamos e começamos aí a nossa convivência de Natal, que é uma convivência e é também o que eu chamo de atualização, porque a gente também estuda, né? De fato, estamos aqui nos cursos, eu não sei se tenho que contar ou não, mas se não eu conto, se o Padre Felipe não contar, eu conto na semana que vem, né? Porque deixava o Padre Felipe aí a palavra, porque ele com certeza tem muito mais aventuras, histórias e milagres para contar essa semana que passou, né? Não, pois tirando as coisas comuns que fizemos ali, né, do Natal, pois domingo nós retornamos, digo, voltamos no mesmo sábado, no dia 25 já de, não tinha nem passado a meia-noite, ou já, acho que nem tinha passado a meia-noite quando a gente voltou. Não, umas 11 horas, sim. Jantamos e isso das 11, nem felicitamos Natal ali, mas não era Natal ainda, né? E voltamos para casa para dormir direto. De manhã me pediram meio de urgência, se não me equivoco, o irmão do pároco estava com câncer, teve mal naquela noite, e o pároco não ia conseguir atender na sua paróquia, lá em Suzano. Então eu saí correndo para ir para a missa lá. Saí correndo não, né? Saí normal, né? Às 10 da manhã. E depois já retornei para o almoço aqui da comunidade. A comunidade teve missa também às 10, né? Os noviços, junto com algumas famílias que vieram desde São José, de Jacareí, para participar da celebração aqui conosco. Depois eles também já foram. Tivemos aqui nosso almoço. Já foi mais tranquilo. Um descanso um pouco na tarde, mais convivência ali no domingo. E segunda, digo, e preparando um pouco a casa, né, que já chegavam todos os padres na segunda-feira, né, acho que alguém até chegou já no dia 25 à noite, mas a maioria dos padres já chegavam no dia 26. Então foi um pouco ajudar a preparação da casa, organizar aqui um pouquinho da coisa e ajudar também coisas práticas da casa, que alguns dos funcionários também estavam de férias também nesse período. Então eu estive fazendo compras no supermercado, saí 2 vezes para fazer compras, bastante compras. Na segunda, pois ainda era nosso dia comunitário, então pedimos para não tirar de todo o nosso dia comunitário, saímos para almoçar fora já e vimos também um filme lá do Avatar 2 lá, então só éramos 3 padres, 4, perdão, éramos 4 padres, e aí já retornamos depois do filme, de tarde, foi a primeira sessão que vimos, e retornamos aqui já para terminar de ajudar coisas da casa, já chegavam os padres para o jantar. E assim foi, nessa preparação, dia 27, eu tive 2 coisas assim extracurriculares, vamos dizer, não, tive uma na verdade, né? Não, 2 mais ou menos. Na terça nós tivemos uma das atividades que um dos diáconos aqui da casa organizou, da comunidade, foi fazer uma visita, um tour à fábrica da Heineken, na terça-feira pela manhã. Foi bem interessante conhecer aí o processo, tudo, experimentar um pouquinho como é que era aí toda a produção. Depois isso foi durante a manhã, e aí depois na tarde tivemos a nossa formação com Taiguara Fernandes, nos deu um pouco uma visão mais global. Eu cheguei também um pouquinho tarde, porque depois do tour da Heineken eu tive com uma família que veio de Brasília para se encontrar com uma família cachorapolista, então eu estive almoçando com eles, então foi bate e volta realmente só para estar no almoço. Cheguei aqui um pouco tarde, estava bastante trânsito na Dutra e afins aqui, e aí tivemos essa formação, um pouco sobre a visão um pouco mais global da situação do mundo, bastante interessante, né? Peguei mais a parte da metade para o final. Ontem tivemos uma segunda parte mais centrada na realidade política, geopolítica brasileira também, com o Percival Pugina. Ontem e hoje, agora pela manhã, tivemos parte dessa formação também. Ontem pela manhã, pois, a família da minha irmã, meu cunhado, minha afilhada, pois estavam por aqui de férias, de segunda a quinta, né? Hoje já estão retornando para o Rio, vieram a Campos do Jordão, então eu pedi para ter o almoço com eles, sair daqui cedo,
queria ter aproveitado mais tempo, mas também peguei bastante trânsito, que acho que os paulistas tudo descendo para a praia, então tava tudo muito parado, assim, né? Tanto na Dutra como na Carvalho Pinto. Eu peguei primeiro a Carvalho Pinto, depois tive que voltar para a Dutra, então tava bastante ruim o trânsito, mas cheguei lá um pouquinho para um tour também, lá marcaram lá o tour da Baden-Baden, e aí tive conhecendo também todo o processo de fabricação e tudo. Degustação, né? Um pouquinho, uma breve degustação. E já saímos dali, foi uma horinha de apresentação do tour. Assim, tu não vê tanto, vê desde uma salinha, assim, vê tudo, né? Vê um pouco a fábrica. O da Heineken a gente consegue caminhar um pouco dentro da fábrica. E depois já saímos para almoçar no Crocodilo, um dos crocodilos, parece que tem como 4 crocodilos lá. Depois tivemos um almoço, depois estava aí bem com minha afilhada aí, abraçando, beijando todo o tempo. Depois minha irmã comentou que ela ficou chorando no carro, já tem 8 anos, mas ficou chorando, saudades do Dindo aqui, que já não podia ficar mais tempo, ficou lá chorando lá. Mas foi bonito poder ter esse momento aí com eles também, muito agradável de estar, pois também aí conversando um pouquinho, mas sobretudo aproveitando aí minha filhada, amassando aí minha gordinha bastante, que eu gosto de fazer. E isso foi ontem, né? E hoje aqui pois já na formação, e agora já estamos aqui gravando, né? Acho que é isso, já passou uns 16 minutos, já estamos já estourando já. Se você não sabe, já tivemos um recorde ali de 1h08 e o meu passado? O do... Nem lembro que programa foi. Do foi. Natal? O meu foi do Natal. Não, do Natal foi menor. Foi o anterior, creio que foi o meu. Ah, então mas não fui eu, não. Mas tudo bem. Então o recorde já não é meu. Já acho que não. Mas agora, hoje vamos tentar voltar. Apesar que tem umas 4 pagininhas, mas eu acredito que vocês que são aí já ouvintes assíduos do Católico Você Sabia e que estão também ligados em tanta realidade já da igreja, certamente também pelos meios também sociais e também pela mídia tradicional, como colocam, né? Certamente ouviram que o Papa Francisco, primeiro na audiência, né? O Papa Francisco nos deu a conhecer, né? A situação do nosso querido Papa Bento XVI, né? Quando chegou no final da catequese ontem, né? Na catequese de ontem, dia 28, da audiência geral, o Papa Francisco confiou aos fiéis presentes aí na Sala Paulo VI essa intenção muito precisa, né? Uma oração especial pelo Papa Emérito Bento XVI, que no silêncio está sustentando a Igreja. Recordamo-lo, ele está muito doente, pedindo ao Senhor que o console e o sustente neste testemunho de amor à Igreja até o fim. Palavras que certamente comoveram o mundo inteiro e que deram origem a várias manifestações de afetos e orações pelo Papa Emérito Bento XVI. E eu falei, pois nada mais justo, né, que poder dedicar talvez um programa para ele, né, uma biografia um pouco assim bem concisa. Vamos tentar aí um pouco comentar quem é Bento XVI. Certamente o ouvinte do Católico Você Sabia sabe quem é o Papa, né? Ouviu falar de Bento XVI, sabe a quem se refere. Mas eu acredito que, infelizmente, a imagem que muitos têm do Papa Bento XVI pois é a imagem dessa mídia tradicional, uma mídia que certamente ataca a Igreja e sobretudo, a ele mesmo, né? O querido Papa Bento XVI, no seu tempo, o cardeal Ratzinger, Joseph Ratzinger. Então, acredito ter essa oportunidade de dar uma imagem mais verdadeira, mais fiel de quem é o Papa Bento XVI. Cancelar ali o filme Os Dois Papas, né? Porque o filme Os Dois Papas realmente é ridículo, é ficção, é mentira, portanto, tudo o que se diz ali. Acho que das poucas verdades que existem naquele filme é que existem 2 papas, né, na atualidade, porque o resto é ridículo. Então, enfim, fazem para desprestigiar a imagem do Papa Bento, que é um gigante, e colocar a imagem do Papa Francisco bastante idolatrada. É o Papa, é vigário de Cristo, é um grande homem, tem feito um bem imenso para a Igreja, tem ajudado a Igreja a resgatar alguns valores, né? Mas o fato de desprestigiar o Papa Bento não agradou a muita gente, né? E não tem que elogiar um e desprezar o outro, exatamente, né? Não tem essa necessidade. Sua característica, claro, né? Eu acho que é isso que... Eu não vi o filme, vi partes ou comentários do filme, nunca assisti o filme concreto, falei, não, tem coisas melhores para assistir, né? Porque já sabia um pouco da linha que bom, tinha. Porque não perdeu o seu tempo, que eu perdi 1h30 do meu tempo.
Mas é isso, né? Então, queremos um pouco passar um pouco a imagem histórica, sobretudo, né? A imagem histórica de quem foi Joseph Ratzinger, né? De quem foi o Papa Bento XVI. Não vamos tratar, pois, assim, nem com nenhuma uma super pincelada, né? Que seria, pois, né? Eu estava vendo até, já tem uma biografia dele, são 2 volumes, aqueles 2 tijolões assim, do Peter Siewald. Então não queremos isso, né? É uma pincelada muito rápida sobre um pouco da sua história, né? Da sua realidade e talvez coisas pessoais também. Eu não tenho uma vivência pessoal com o Papa Bento, não tive a oportunidade de cumprimentá-lo nem de participar, que eu estive fora desses anos de Roma. Eu nunca estive em Roma, eu cheguei em Roma, eu passei em Roma, era Papa João Paulo II, em 2005, né, numa visita. E depois só retornei em 2013, quando ele já tinha recém renunciado ao seu período papal. Então não convivi com o Papa Bento XVI lá em Roma, né? Na verdade, eu fui em 2004, ele nem tinha entrado ainda, não estava vivo o Papa João Paulo II. Eu peguei um período breve dele, quando eu estava em Roma, no meu primeiro momento de filosofia. E sim, estive ali, mas era audiências, né? Ele não tinha a força que tinha o Papa João Paulo II de caminhar, de pelo povo e tal. Então era muito discreto também, até por característica dele de muita discrição sempre, né? A primeira vez que eu vi foi em Castel Gandolfo e depois nas audiências ali na Praça São Pedro no Vaticano, mas também muito pouco, né? Era o início do pontificado dele e ele era uma pessoa muito humilde, muito simples e não tinha aquele carisma que andava no meio do povo. Não é característica dele essa, né? Eu só tive 2 anos em Roma, 2013 e 2015, então por esses 2 anos fui já Papa Francisco já. Mas vamos lá, vamos entrar já de cheio, já passamos assim um pouco da parte introdutória, mas pois o Papa Bento XVI foi o Papa número 265 da Igreja Católica, depois de 8 anos de pontificado, né, ele entrou aos 78, aos 85 anos de idade, renunciou por não ter mais força para exercer seu ministério. Né, e com esse gesto saiu de cena, deixando pois, uma mensagem, né, de coragem, de humildade para todo mundo, certamente. Né. Fevereiro de 2023, então, vai marcar o 10º ano dessa histórica renúncia do Papa Bento XVI. Né. Joseph Ratzinger teria entrado para a história como um grande teólogo, se não tivesse sido também elevado à Cátedra de São Pedro, mas é através do seu ministério papal que ele se tornou também o professor do mundo inteiro, né? Um grande teólogo, um grande homem de Deus e da Igreja, né? E é isso, né? Nesse poder da escrita do Papa Bento, que fala por si, né? Mas sua vida também dá testemunho do poder que tem a verdade e o serviço, né? Que ele prestou à Igreja com toda a sua vida, né? Então, Joseph Aloysius Ratzinger, né? Nasceu no dia 16 de abril de 1927, né, também está bem próximo de cumprir, né, está bem próximo de cumprir seus 100 anos, né, ainda da realidade de sua saúde, que sabemos que está bem debilitada. Né, nasceu num sábado santo em Marktil am Inn, né, na Alemanha, não sei se assim se fala, sendo batizado no mesmo dia do seu nascimento, que era muito comum antigamente, ademais muitas vezes crianças nascerem com certa debilidade e pois não saber se viveria. Então, filho de também Joseph, seu pai, e Maria, sua mãe, teve 2 irmãos mais velhos, Georg, que também é sacerdote, que faleceu faz poucos, não sei se foi ano passado, faz pouco tempo, também sacerdote, e Maria, sua irmã, que eu acredito que está viva, não tenho certeza. O pai era um comissário da polícia, de uma família de agricultores da Baixa Baviera, e possuía condições econômicas modestas, e a mãe, filha de artesãos de Rimsting, antes de se casar, trabalhou como cozinheira. Né? E o pequeno Joseph, né, passa sua infância e adolescência em Traunstein, perto da fronteira com a Áustria. A juventude certamente não foi uma época fácil para ele, já que viveu durante o período nazista e sua família pois, o educara rigidamente para enfrentar essa dura realidade também, já que os nazistas mantinham uma postura bastante hostil contra a Igreja Católica naquela época. Mas ainda assim o jovem Joseph ainda presenciou esse momento horrível em sua vida quando os nazistas açoitaram o seu pároco. Nossa. Olha só, presente é presente diferente, é forte, né?
Aqui está o galinha aqui, Assustei, ó, ele para estava quem escondido aqui, apareceu do nada e começou a gritar. já vê como é. O Nossa, galinho marcando presença aqui, que a gente está começando, mas ele já falou que já está da meia hora já do tempo já. acordou. Mas então o jovem Joseph ainda presenciou um momento horrível em sua vida quando os nazistas açoitaram seu pároco antes da celebração da Santa Missa, e certamente já deixou muito marcado também isso. Mas essa árdua experiência o faz descobrir a beleza e a verdade da fé em Cristo, né? E ele guarda, né, o cardeal Papa Bento guarda em sua memória o testemunho da fé, de bondade e de esperança de sua família, também nesse obscuro período da história da humanidade, certamente, pois da sua própria história, né, de presenciar tão próximo essa realidade. Aos 12 anos, em 1939, fez a sua primeira experiência em um seminário, dando o primeiro passo em direção à sua vocação. Mas aos 16, em 1943, ele foi chamado para servir seu país na infantaria alemã, numa bateria antiaérea. Imagina, 16 anos já experimentando os horrores da guerra. E depois de alguns contratempos após a guerra, voltou para casa e, junto com seu irmão Georg, foi finalmente continuar seus estudos no seminário em, acho que é Freising, que se diz, né, num seminário nessa cidade. Vai receber sua ordenação sacerdotal no dia 29 de junho de 1951, festa de São Pedro e São Paulo. E logo depois já começa a lecionar na Escola Superior de Freising. Mais adiante, em 1953, né, aí 2 anos depois da sua ordenação, já se forma como doutor em teologia, né, com a tese O Povo e a Casa de Deus, na doutrina da Igreja de Santo Agostinho, e vai assumir a função, né, posteriormente, já como encarregado da comissão encarregada da preparação do Catecismo da Igreja Católica de 86 a 92, já como bispo, não me recordo se como cardeal já. Aqui eu não anotei quando ele se ordena bispo nem cardeal. Mas ele foi o grande responsável para apresentar o Santo Padre num catecismo atualizado. Não sei se o padre tem aí alguma coisa mais. Tô chegando. Não, só se... Pulou muito aí. Foi um pulo, de repente algumas coisas a gente vai voltar. É uma biografia assim direta e depois a gente algumas ideias a gente vai voltar também. Mas foi um salto realmente depois dos seus anos de pároco, foi bem breve, e depois se dedicou mais à parte realmente de formação, né, sua parte como professor. Depois, aos 50 anos, né, ele, merecedor da atenção do Papa Paulo VI, foi nomeado arcebispo de Munique, de Freising, no dia 25 de março de 77. Aqui estava, pensei que já tinha pulado muito, mas ainda pulei, que eu fui para a comissão do catecismo Foi e voltei. Foi para o catecismo, eu falei, nossa, então... E voltei um pouquinho. Então, em 77, né, com 50 anos, ele é nomeado arcebispo de Munique, mas acho que ele já era bispo aqui. Ele foi ordenado bispo antes dos 50 anos, se eu não me equivoco. E Joseph foi o primeiro sacerdote diocesano, depois de 80 anos, que assumiu o governo pastoral da grande arquidiocese bávara. E escolhe como lema episcopal colaborador da verdade, cooperator veritatis, se não me equivoco como está escrito lá. Como arcebispo, né, Joseph Ratzinger foi criado cardeal com o título presbiteral de Santa Maria da Consolação no Tiburtino. Você conhece essa igreja lá? No Tiburtino? Eu acho que eu fui lá. Eu acho que eu fui. E no consistório do dia 27 de junho de 1977, muito próximo também da data da sua ordenação sacerdotal, ele se torna cardeal, né, presidido pelo Papa Paulo VI. Então, aí, em 77, ele se torna cardeal. Participa do conclave que elege João Paulo I. Tempos depois foi nomeado enviado especial ao 3º Congresso Mariológico Internacional no Equador, das suas primeiras viagens também aí fora da Europa. No mesmo ano, com a morte do Papa João Paulo II, em outubro participa também no conclave que elege o Papa João Paulo II. E, nesse mesmo ano, João Paulo II nomeia o cardeal Ratzinger prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé e presidente da Pontifícia Comissão Bíblica e da Comissão Teológica Internacional. Então, já com o Papa João Paulo II já o coloca na frente de uma grande parte das realidades da Igreja e desse período também dentro do Vaticano também. E diante dessas nomeações,
Já em 15 de fevereiro de 82, Ratzinger renuncia ao governo pastoral da Arquidiocese de Munique e Freising. João Paulo II depois eleva o cardeal Ratzinger à Ordem dos Bispos, né, a maior entre as 3 ordens cardeais da Igreja, e lhe atribui a sede suburbicária de Velletri-Segni, uma das 7 dioceses em torno a Roma, em 5 de abril de 93. E depois, em 98, ele é eleito também vice-decano do Colégio Cardenalício. Um pouco do trabalho na Cúria Romana que ele realizou, passando muito rapidamente para ver a quantidade de trabalho que ele realizou dentro da Cúria Romana. Ele foi membro do Conselho da Secretaria de Estado para as Relações com os Estados, das Congregações para as Igrejas Orientais, para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, para os bispos, para a evangelização dos povos, para a educação católica, para o clero e para a causa dos santos, dos Conselhos Pontifícios para a Promoção da Unidade dos Cristãos e para a Cultura, do Tribunal Supremo da Assinatura Apostólica e das Comissões Pontifícias para a América Latina, Ecclesia Dei, para a interpretação autêntica do Código do Direito Canônico, para a revisão do Código de Direito Canônico Oriental. Ou seja, tinha tempo livre, né? Não tinha. Eu acho que tem que ver se alguma parte da Cúria ele não esteve presente, né? Eu acho que praticamente todos os trabalhos dentro da Cúria Romana ele teve alguma participação em alguma realidade dentro do papel que ele poderia exercer, né? Mas, certamente, o papel principal que ele exerceu nesse período foi como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que aprova o documento Memória e Reconciliação, né, a Igreja e as Culpas do Passado, né, da Comissão Teológica Internacional, que acompanha o pedido de perdão do Papa João Paulo II no ano do jubileu do ano 2000. Né? E nesse ano ele ainda se torna membro honorário da Academia das Ciências do Vaticano. Até 30 de novembro de 2002, ele é eleito decano pelo Papa João Paulo II. Né? E o decano é o presidente, né, do Colégio Cardenalício e representa uma figura importante para a Igreja durante o período da vacância da Santa Sé, que ele vai exercer logo no ano, em 3 anos mais, né, 2005, que falece o Papa João Paulo II. E é ele quem vai convocar e presidir o conclave que elegerá um novo Papa, e também aquele que comunica oficialmente os organismos da Santa Sé e chefes do Estado e do falecimento do Papa. Então, ele presidiu até a sua própria eleição, vamos dizer. Né? Ainda como prefeito da Congregação da Doutrina da Fé em 2003, recebeu do Papa João Paulo II uma carta pedindo a elaboração do compêndio do Catecismo da Igreja Católica para oferecer assim uma síntese do que é essencial e fundamental da fé e da moral católicas. E depois da morte de João Paulo II, em abril de 2005, como decano do Colégio Cardenalício, comanda a missa fúnebre, né? Celebra como principal a missa fúnebre com um sermão inspirado nas palavras de Cristo, sigam-me. Né? E que é uma bonita homilia, eu acompanhei ao vivo, não presencial, ao vivo pelas redes. Eu estava em Salamanchester, a grande Salamanca, na Espanha. Estávamos aí, me lembro bem quando recebemos o anúncio do falecimento, depois aí participamos, né, vimos ao vivo também a Santa Missa, então foi muito bonito poder acompanhar esse momento assim também. No dia 19 então, de abril de 2005, vemos lá a fumaça branca. E aos 78 anos, o cardeal Joseph Ratzinger foi eleito Papa da Igreja Santa Católica Apostólica Romana, assumindo o nome de Benedictus Dicis, já até esqueci como é que fala. Agora em latim eu não vou saber, mas Benedictus Dicis, alguma coisa assim. São Bento, Papa Bento XVI, né? E assim ele vai falar nessa eleição: depois do grande Papa João Paulo II, os senhores cardeais elegeram-me a mim, um simples e humilde trabalhador da vinha do Senhor. Umas palavras que marcam certamente como foi, não só como seria o seu papado, mas certamente toda a sua vida, né? Um simples e humilde trabalhador da vinha do Senhor.
Ao iniciar seu pontificado, Bento XVI recordou o exemplo do amigo Papa João Paulo II e a missão do Papa enquanto pastor da Igreja e pescador de homens, e em seu discurso frisou que, na missão de pescador de homens e no seguimento de Cristo, se faz necessário conduzir os homens das alienações à terra da vida, rumo à luz de Deus. E assim diz, é precisamente assim nós existimos para mostrar Deus aos homens. E só onde se vê Deus começa verdadeiramente a vida. Bonitas palavras no início do seu pontificado, né? E eu acho que é nessa mesma celebração que ele vai comentar que Jesus Cristo não é uma ideia, senão que pois é uma pessoa, né? E que quer vir ao nosso encontro, né? Realmente uma bonita homilia. Ele esteve presente nas 3 jornadas mundiais da juventude, que aí seguiram, né? A Alemanha nesse mesmo ano, de 2005, então foi em Colônia, foi bonito ver pois, um Papa alemão indo, né, para a jornada no seu próprio país. Austrália, 2008, Espanha, Sydney, Austrália, 2008, e Madrid, Espanha, 2011. Do 9 ao 13 de maio de 2007, pois tivemos a alegria, a grande graça de tê-lo aqui no Brasil, um pouquinho antes, um pouquinho depois eu cheguei de volta para o Brasil, depois dos meus estudos de filosofia, eu cheguei ali em final de julho de 2007, ele já tinha passado pelo Brasil, então não tive a graça de vê-lo aqui tampouco, mas ele visita o Brasil por ocasião da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, o CELAM, que ocorreu em Aparecida, e ele esteve também presente nesses dias de grande alegria. Ele esteve visitando vários lugares, visitou, eu lembro, a comunidade de recuperação de drogados, né, as Fazendas Esperança. Então foi uma bonita... Aparecida, visitou? Aparecida, ele esteve lá bastante tempo, né? Nessa ocasião também canonizou Santo Antônio de Santana Galvão, Frei Galvão, primeiro santo nascido no Brasil, que está ali em Guaratinguetá. Eu visitei faz pouco tempo lá o santuário. E essa foi a sua 3ª visita ao Brasil, primeira como Papa. Nas 2 anteriores foi em 82 e 90, que esteve no Rio de Janeiro com o bispo brasileiro, já sendo cardeal. No dia 1º de maio, na presença de mais de 1 milhão de pessoas, 1º de maio de 2000, agora, não foi aquele mesmo ano, acho que foi aquele mesmo ano, de 2007 que teve no Brasil, ele beatificou o seu antecessor, João Paulo II. Eu já estava aqui no Brasil. Não, eu ainda não estava no Brasil. Foi quando ele voltou para... Ou antes de vir para o Brasil, já não me recordo bem. Ou foi o ano seguinte, já não me recordo. Eu lembro que a gente depois teve a canonização, tivemos lá, mas essa foi a beatificação. Na homilia, Bento XVI recordou a amizade e a confiança para consigo do Papa João Paulo II, dizendo: quero agradecer a Deus também a experiência de colaboração pessoal que me concedeu ter longamente com o beato Papa João Paulo II. Se antes já tinha tido possibilidade de o conhecer e estimar desde 1982, quando me chamou a Roma como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, pude durante 23 anos permanecer junto dele, crescendo sempre mais a minha veneração pela sua pessoa. O meu serviço foi sustentado pela sua profundidade espiritual, pela riqueza das suas intuições. E depois, então, de 8 anos de pontificado, marcado com esse serviço constante à Igreja, de modo inesperado para 100% da Igreja, pois o Bento XVI apresenta sua renúncia a toda a Igreja Católica. Na manhã do dia 11 de fevereiro de 2013, eu ainda no Chile, na presença de muitos dos seus amigos cardeais que o acompanharam nos últimos anos, em latim leu a seguinte declaração: bem consciente da gravidade deste ato, com plena liberdade, declaro que renuncio ao ministério de bispo de Roma, sucessor de São Pedro, que me foi confiado pela mão dos cardeais em 19 de abril de 2005, pelo que a partir de 28 de fevereiro de 2013, às 20 horas, a sede de Roma, a sede de São Pedro, ficará vagante e deverá ser convocado por aqueles a quem tal compete o conclave para a eleição do novo sumo pontífice.
né? Foram palavras até meio chocantes na época, porque não se tinha a segunda renúncia, se eu não me equivoco, na igreja. Na história, e misteriosas igreja, também, porque como ele falou em latim... Muitos não entenderam ali no momento, até mesmo bispos e cardeais ali ficou presentes. Confuso, né? O que ele está falando? Ele falou renúncio e o que é isso? Será que ele está renunciando? Enfim, né? Então, muito forte. Foi um período forte, assim, dentro da igreja, da realidade da igreja também. Pensar que a segunda renúncia na história da igreja, a anterior, se eu não me equivoco, tinha sido 1500 e alguma coisa, né? Então, é algo novo para a igreja em si, desse período já mais moderno. E após a renúncia, pois Bento XVI passou a viver recluso no Vaticano por causa de sua frágil saúde. Poucas vezes saiu do mosteiro, Mater Ecclesiae, onde habita ali, para participar de algumas celebrações, e manteve-se em silêncio para que pudesse continuar a serviço da oração. E logo que assumiu a cátedra de Pedro, o Papa Francisco desejou manter uma relação de proximidade com o Papa Emérito. E muitas vezes o Papa Francisco se referiu ao seu predecessor com carinho e admiração, né? Bento XVI, em uma de suas entrevistas após a renúncia, disse que a bondade de Francisco era uma graça especial na última fase de sua vida. E assim ele vai dizer: encontro-me diante do último trecho do percurso da minha vida e não sei o que me espera. Contudo, sei que a luz de Deus está presente, que ele ressuscitou, que a sua luz é mais forte do que toda a obscuridade, que a bondade de Deus é maior do que todo o mal deste mundo. E isto ajuda-me a prosseguir com segurança. Isto ajuda-nos a ir em frente e, neste momento, agradeço de coração a quantos me fazem ouvir continuamente o sim de Deus através da sua fé. Essa é um pouco a vida, né, do que foi aí o período do Papa Bento XVI, né, Joseph Ratzinger. Alguns fatos curiosos que queria deixar, que pois aí um pouco amenizar toda essa realidade, pois ter presente também algumas coisas curiosas. O Bento XVI, para alguns que não sabem, é um simplesmente apaixonado por gatos, né? É interessante, eu tive no local ali onde ele está morando, ele já estava por lá. Eu passei próximo, mas não consegui ver, mas passei próximo da casa, numa das visitas, e ali, até hoje, né, no mosteiro Mater Ecclesiae, tinha gatos ali na frente. Eu vi. Não sei se era gato dele, mas tinha alguns gatos ali, né? Vimos ali 2 gatos ali. E quando habitava em Borgo Pio, né, e os gatos da rua o conheciam, eram constantemente, né, frequentemente alimentados e cuidados por ele. Chegavam até a ganhar nome, ele dava nome para alguns dos gatos. E o seu secretário pessoal, o Monsenhor Georg Ganswein, não lembro como se fala o sobrenome dele, Monsenhor Georg, até escreveu um livro intitulado Joseph e Chico, né, direcionado às crianças, no qual conta a vida de Bento XVI, tendo como narrador um gato chamado Chico, descrito como um dos melhores amigos do Papa. Então tem várias fotos do Papa mesmo junto a um gato aí. Também, isso aí é surpresa, hein, até para mim. Para quem fala que o Papa não tinha coração e não tinha sentimento e essas coisas, aí, ó, notícia do católico, você sabia, hein? Não, pois tem algumas fotos dele com um gato no colo, o gato próximo dele e tudo. Bento XVI também tem uma curiosidade em relação à música, né, o gosto pela música clássica, que nasceu por influência dos pais e desde a infância apaixonou-se pela obra de Wolfgang Amadeus Mozart, né, e antes de completar 10 anos já tinha como passatempo ouvir missas de coroação, né. Então, entre as brincadeiras preferidas estavam celebrar missa e tocar piano. E já aos 14 anos traduzia para o alemão obras literárias em grego e latim, algo que ele fazia como diversão, imagina, né? Eu vou me divertir aqui, pai. O pai falava assim, filho, vai brincar um pouco, tô indo, pai, me dá os livros de latim aí. Me dá uma Ilíada aqui para traduzir aqui, alguma coisa do tipo assim. Mente brilhante que Deus nos deu nesses tempos de vício da igreja, né? E vemos também algumas fotos dele tocando o piano também, é bem bonito e interessante, né? Pois um outro fato, né, talvez que já comentei por cima, né, sobre Bento XVI e o compromisso militar, um dos fatos de sua biografia polemizados pela imprensa de modo constante, mas muito pouco entendido, foi o serviço obrigatório prestado por Joseph Ratzinger no exército alemão, precisamente na chamada juventude hitleriana.
ou retailista, né? Mas em 1943, com 16 anos, ele foi encarregado da defesa antiaérea da fábrica da BMW, nos arredores de Munique. Esteve também Unterföhring, em Gilting, creio que é, e no norte do lago Ammer. Passou fome, frio, realizou trabalhos pesados, né? E depois de ser ferido, acabou por desertar e retornar para casa, né? Na ocasião, as forças americanas haviam feito de sua casa também um quartel, e ele foi até levado para um campo de prisioneiros de guerra e depois foi libertado, né, alguns meses depois, no final da guerra, em 1945. Então é uma realidade que pouco se comenta da sua biografia, alguma curiosidade nesse sentido, mas que pois, marca também pois, uma realidade que pouco se comenta, né, que pouco se fala de toda a sua vivência e de como ele viveu esse período também, né? E que conviveu com o sofrimento, né? Sofrimento, de fato, ele é apaixonado por Santo Agostinho, né? A sua primeira tese lá, Povo de Deus, etc. E, e um dos pensamentos de Santo Agostinho, muito marcantes, é o pensamento sobre o sofrimento, né? O sofrimento só tem sentido quando olhamos para a cruz de Cristo. Por que o sofrimento, etc. Então, uma pessoa que conviveu com o sofrimento da guerra, do comunismo, etc., né? Do nazismo, pode depois iluminar muito mais as nossas consciências, porque o que ele fala, ele viveu em primeira mão, né? Então, acho interessante também esse fato de todo o tema militar, porque é algo que depois ele vai trazer nos seus ensinamentos, mesmo que não claramente, mas a experiência sempre vai estar, né? Sobre uma outra curiosidade sobre a sua vida acadêmica, né? Bento XVI de criança, né, nessa época, e até vai comentar depois toda a sua vida, né, ele sempre carregava consigo um caderno e um lápis, né, e escrevia o que recordava das aulas que havia tido, a fim de não se esquecer do que aprendeu e também como forma de preparação para o exame de admissão, devido à nova fase de estudos que viria. E desde os 7 anos de idade, né, para ir ao colégio, ele caminhava 1h30 para chegar até a escola, né, 1h30 para ir, outra hora e meia para voltar a pé, mesmo no mais rigoroso inverno da região da Baviera, né? E ele considerava uma grande dádiva, um grande dom ter acesso aos estudos, até porque chegou à escola tarde por falta de condições econômicas de sua família. Mas depois ele vai ser aprovado à livre docência e depois, aos 30 anos, já era doutor em teologia, né? Mas aqui diz que quase foi reprovado por seu professor orientador, Chamaus, que fez inúmeras críticas à sua tese, né? E aí comenta que o fato curioso que o que ele fez com a cópia da tese grifada exaustivamente pelo orientador foi fazer as devidas correções. Ele queimou a sua tese. Então, pois aí está, né? Mas sempre impecável nos estudos, né? Mas não tão impecável assim ao volante, uma curiosidade que coloca Ratzinger. Até tentou, mas concluiu que era melhor continuar andando a pé ou de trem, né? Dá esperança para muita gente aí, tá Ele vendo? mesmo afirma que o problema não foi tanto a falta de habilidades para a direção, e sim a preferência por outros meios de transporte. Mas acho que também teve aí um pouquinho de mão dura. E depois sobre a vida religiosa, né, sua vida, né, quando recém-ordenado, ele foi diretor espiritual de um grupo de jovens, trabalho que ele exercia que exercia sobre ele um verdadeiro fascínio, né, com os jovens da sua paróquia, empreendia momentos de recreação, de oração. Ele mesmo conta que foi muito doloroso quando precisou deixar os seus jovens para iniciar outra fase de sua vida, dedicada mais ao ensino. E como professor, continuou atraindo a juventude, uma multidão de jovens adultos que participava de suas aulas. Na Alemanha, depois, já ainda nos tempos de professor, jogava bocha, recebia amigos frequentemente em sua casa para as discussões teológicas e também era convidado pelos amigos para ir aos jantares e encontros para esse tipo de reflexão, né? Sempre voltado muito para essa realidade acadêmica, como ele sempre muito gostou, né? Então, além desse hobby, ele gostava muito de andar a pé longas distâncias, hábito que conservou por muito tempo, mesmo como cardeal em Roma, era de grandes caminhadas. E terminando um pouco já todo esse perfil aqui, em sua última audiência pública, o Papa Bento XVI se despediu dos fiéis, né, e deu
a todos uma grande lição de fé católica, uma fé que professa a presença e a ação de Deus na história da Igreja. Bento XVI tem consciência de que a Igreja é portadora de um mistério divino, né? Como a lua, ela é reflexo de Cristo, luz dos povos, e por isso nos convida também a uma visão de fé sobre a Igreja. E são essas as palavras que ele nos deixa, que gostaria também de um pouco terminar essa biografia do Bento XVI. Deus guia a sua Igreja, Ele sempre a sustenta, também e sobretudo nos momentos difíceis. Não percamos nunca esta visão de fé, que é a única visão verdadeira do caminho da Igreja e do mundo. No nosso coração, no coração de cada um de vós, haja sempre a alegre certeza que o Senhor está ao nosso lado, não nos abandona, está perto de nós e nos envolve com seu amor. Palavras muito significativas para tudo que estamos vivendo também na história da Igreja, do mundo, do Brasil, de permanecer, de perseverar na fé, que é um grande incentivo para cada um de nós também. Eu, agradecendo, né, tudo que o padre falou, queria colocar 2 ou 3 coisas, fatos da vida dele que a mim me chamam muito a atenção, até no que eu estava lendo aqui no site do Vaticano, né, da biografia. E primeiro que ele, como padre, como sacerdote, foi convidado a título de perito ou experto para participar do Concílio Vaticano II. O Vaticano II que marcou a história da Igreja nesse século e, portanto, ele já participou como sacerdote, como perito, como experto, e isso eu sei que João Paulo II, como bispo, teve uma fala, né, onde ele falou dos desafios da Igreja no novo milênio, né, no novo século, e seguramente com as reflexões também e o estudo, os comentários do então padre Joseph Ratzinger, foi quando aí se conheceram no concílio e teve uma grande amizade pelo bem da Igreja, né? João Paulo II tinha o cardeal Ratzinger como braço direito, né? E, sem dúvida nenhuma, o Concílio Vaticano ajudou nisso, né? Ele foi convidado e participou como sacerdote. Imagina a influência que tinha já na Igreja naquele tempo. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi que eu não sabia disso, né, que ele recebeu um prêmio. Bom, antes desse prêmio, eu queria citar que me marcou muito a Via Sacra no Coliseu. Todos os anos o Papa, é tradição já, né, que não sei se foi quem começou, foi João Paulo II, enfim, não sei. Mas o fato é que é uma tradição que o Papa reza a Via Sacra da Sexta-feira Santa no Coliseu. Lembrando até, né, os mártires que deram a vida por Cristo ali, etc. Então, no ano de 2005, o Papa João Paulo II estava muito mal, já de fato ele faleceu semanas depois, e ficou muito marcada uma imagem do cardeal Ratzinger conduzindo a Via Sacra, mas a televisão mostrava o Papa João Paulo II sentado, né, de costas, porque não queria mostrar a face, devia estar muito mal já, de costas, segurando uma cruz. Ele pediu para segurar a cruz durante toda a Via Sacra, uma imagem marcante, uma imagem emocionante que rodou a Igreja. O cardeal Ratzinger falando sobre, conduzindo, né, a Via Sacra, e o Papa João Paulo II segurando a cruz dentro do seu apartamento, seguindo, né, pela TV a Via Sacra conduzida pelo cardeal Ratzinger. E uma das falas do cardeal Ratzinger naquela ocasião foi sobre o sofrimento que causamos a Cristo, os membros da Igreja. E falava, não podemos deixar de contemplar, particularmente ele falava isso na 9ª estação, né, quando Cristo cai pela 3ª vez, e quanta dor carregando essa cruz e o peso dessa cruz. Ele falava, não podemos deixar de pensar nessa 9ª estação, enquanto sofre Cristo pela sua própria Igreja. Quantas vezes se abusa do santo sacramento da sua presença, em que vazio e maldade de coração muitas vezes ele entra. Quantas vezes celebramos apenas nós próprios, sem nos apercebermos dele. Quantas vezes a sua palavra é deturpada e abusada. Quanta pouca fé há em tantas teorias. Quantas palavras vazias, quanta sujeira há na Igreja, e precisamente entre aqueles que no sacerdócio deveriam pertencer completamente a Ele.
quanta soberba, quanta autossuficiência. Muito forte essa palavra, muito forte, até porque a gente sabe que o Papa Bento XVI foi quem combateu muito, de repente isso enfraqueceu muito ele, a natureza humana é assim, né? Por mais que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, a natureza humana sofre, e enfraqueceu muito ele o combate que ele teve com as crises na igreja. Ele foi quem promoveu o ano sacerdotal para renovar a consciência do que significa ser sacerdote na igreja. Ele foi quem combateu todo o tema da crise de pedofilia, tanto que explodiu a crise de pedofilia na igreja no seu pontificado. Por quê? Porque ele destapou tudo, abriu, combateu. Então quem fala que o Papa Bento não fez nada para a igreja é um completo ignorante que não sabe nada do bem que fez esse Papa para a nossa Santa Igreja, né? Então, muito sugestiva e significativa essa fala do sofrimento de Cristo causado pelos padres e pelos representantes da igreja, sendo que depois ele vai combater tudo isso como Papa. Mas o que mais me chamou a atenção foi, eu não sabia, né? Agora sim, um prêmio que ele recebeu 24 horas depois da morte de João Paulo II. Então já estava planejado, ele não pôde se ausentar, morreu o Papa João Paulo II, no dia seguinte ele recebeu um prêmio promovido pela Fundação Vida e Família, o prêmio chamado Prêmio São Bento. Então ele era cardeal ainda, não tinha começado o conclave, né? E ele disse o seguinte: precisamos de homens como Bento de Nórcia, São Bento, que num tempo de dissipação e de decadência se imergiu na solidão mais extrema, conseguindo, depois de todas as purificações que teve que sofrer, alcançar a luz. Voltou e fundou o Monte Cassino, a cidade sobre o monte que com tantas ruínas reuniu as forças com as quais se formou um mundo novo. Assim, Bento, como Abraão, tornou-se pai de muitos povos. Bom, comentava isso e depois a gente entende por que, dias depois, no conclave que o elegeu Papa, ele escolheu o nome de Bento XVI, porque pensava que na igreja de hoje se precisava um homem como São Bento. E eu tenho plena convicção interior, né? Ninguém canoniza uma pessoa em vida, mas eu tenho plena convicção interior que ele cumpriu com tudo isso. E foi o novo São Bento da nossa época, porque realmente contribuiu muito para a renovação da igreja. A igreja está em crise ainda, tem muita coisa, mas ele contribuiu muito para essa renovação que hoje vivemos. A gente sabe, né, toda uma geração jovem de padres que vem combatendo o Padre Paulo Ricardo, né, que vem combatendo a teologia da libertação. A gente podia falar de muitos aqui, mas não vou me estender. Tenho certeza que o Papa Bento contribuiu e muito para essa renovação na igreja, essa nova geração de sacerdotes que vem chegando por aí, e com certeza a gente recebe e agradece o grande legado que ele nos deixou. Então, obrigado ao Padre Felipe, né, por toda essa contribuição que nos trouxe, e a você, ouvinte do Católico Você Sabia, que possamos honrar o Papa Bento agora nos seus, né, com certeza podemos dizer, nos seus últimos momentos de vida. Ele mesmo dizia isso, né, estou na última fase da minha vida, e que ele possa entrar na glória do Senhor, com certeza será muito bem recebido, e finalmente descansar a eternidade, depois de tanto bem que fez para a igreja, né? Não é que nós desejamos a morte, desejamos sim que o Papa Bento seja o nosso intercessor quando chega o momento de entrar na glória, né? Sim, aí tem a vida, né? E que tem a vida em abundância. E certamente, né? Muito se poderia falar, até muito mais, né? É um resumo do resumo do resumo, né? Como eu falei, tem 2 livros tijolos que o seu biógrafo escreveu, e muito poderíamos falar do Papa Bento XVI, mas queremos, né, deixar já nesse limite já do tempo também, já vamos para 1 hora. Pois também aqui uma notícia meio de hoje, do diretor de sala da imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, que diz que o Papa Emérito conseguiu descansar bem ontem à noite. Ele está absolutamente lúcido e alerta, e hoje, embora seu estado continue grave, a situação no momento é estável, né? E o Papa Francisco renova seu convite a rezar por ele, acompanhá-lo nessas horas difíceis, né? A hora do seu fim da vida, que ele também quer descansar, né? Ele já se manifestou em algumas ocasiões a esse desejo de ir já para o encontro do seu Senhor, e encomendemos, rezemos para que o Senhor, em sua misericórdia, pois o leve, né, de modo tranquilo, paz, sereno, né, e no momento que tenha que ser, né?
pois eu até esperava que talvez hoje poderia acordar com alguma notícia mais assim de sua partida, mas ele está nas mãos do Senhor, como sempre tem dito, né? E que seja para a glória de Deus e para o seu eterno descanso também. Colocamos também em suas orações para que o Senhor o conforte sempre. Pois deixo a minha bênção, né? Já desejando um feliz ano novo, um ano de muitas graças. Esperamos, ainda tem que combinar com o Padre se conseguimos gravar semana que vem, já o primeiro episódio do ano, mas deixamos já aí a nossa bênção, um ano cheio de graças, colocando também nas mãos de Deus o que foi esse ano também. Eu hoje vou visitar meus pais, então o único compromisso que eu tenho realmente é se dá para gravar dia 2, dia 3, não tem nenhum problema, eu vou estar por aqui sem nenhum compromisso. Talvez algum dia vá na paróquia, enfim, não sei ainda, mas a gente conversa e acho que vai dar sim, com certeza ali no início de janeiro vamos estar juntos aqui ainda. Então, Deus abençoe, muito obrigado a você ouvinte, fique com a minha bênção e desejamos um ano novo abençoado para cada um de vocês. E nos encontramos com certeza no próximo ano mais presentes aqui no Católicos Sabiam. Forte abraço, Deus abençoe.